Pai que está no céu, nós te agradecemos demais pela oportunidade de compartilharmos com o corpo de Cristo a revelação, a iluminação e o entendimento que precisamos nesta hora. Nós te agradecemos por cada pessoa que está ouvindo, onde quer que elas estejam, que o Espírito Santo possa confirmar e descortinar a sua sabedoria multiforme a eles, à medida que eu trago essa impartição do apostólico e do profético nessa noite. Nós estamos no início, que não tem fim. Então, te agradecemos pela unção, te agradecemos que cada pessoa que está ouvindo possa ouvir com a voz do Espírito. Nós oramos e cremos que o Senhor vai falar conosco. Em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia em Efésios 4. É um versículo de fundação que Deus passou para mim, para eu trazer essa impartição do apostólico para o corpo de Cristo, para que essas pessoas não sejam apenas membros de igreja, mas comecem a fluir no sobrenatural diariamente, como um pioneiro, como um desbravador e como um criador de ritmo. E aí os portais do sobrenatural precisam ser abertos para o corpo de Cristo agora, para podermos ser levados para uma nova posição de libertação e vitória para as pessoas que estão ao redor do mundo. Espírito Santo, deixe o sobrenatural fluir através de mim consistentemente. Espírito Santo, deixe o sobrenatural fluir através de mim consistentemente. Agora, eu já compartilhei antes, vou compartilhar agora, nos meus 51 anos de experiência, o corpo de Cristo não tem sido colocado numa posição onde ele possa operar diariamente, lidando com o poder de Deus. Mas, devido ao tempo de agora e às culturas e os ataques que estão sobre as vidas das pessoas agora, há um remanescente no corpo de Cristo que precisará estar no lugar certo, sobrenaturalmente, sabendo como fluir com os dons do Espírito. Eu vou chegar nos dons do Espírito daqui a pouco. Quero te mostrar um segredo muito divino. É um segredo divino, apostólico e profético que eu quero que você tenha. E eu quero que você entre nisso. Agora, aqui em Efésios 4, lendo propositalmente o versículo 11, lendo propositalmente o versículo do 11 ao 16, lendo propositalmente. E o motivo de eu estar me repetindo aqui é que esse estilo de vida apostólico e profético que a igreja é chamada para andar, a igreja foi roubada disso há tantos anos, e aqui os seus potenciais, o poder, tem tantas coisas reveladas nesses 4 ou 5 versículos aqui. Eles não são apenas revelados a nós, mas são revelados da forma que deveriam vir. Então, se os 5 dons ministeriais não estiverem no lugar certo, em ordem divina, isso significa que a igreja não estará em ordem. Então vamos ler e ver novamente onde você deveria estar, como que você precisa operar no Espírito. Uma outra coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui antes de eu ler é: nós temos tentado ensinar a fé sem a graça. Impossível. Uma outra coisa que temos tentado obter, o que já é nosso. Tem uma diferença em saber que algo pertence a você e tentar obter algo. Então a graça está sendo colocada no lugar certo e você está sendo colocado numa posição de você ficar firme o tempo todo no seu espaço da graça. E você faz isso através da fé. As duas precisam estar conectadas. Nós já tivemos seminários de fé. Eu não estou colocando ninguém para baixo. Já estive em grandes e maravilhosos seminários, mas eu vejo que Satanás tem tentado manter os dois separados, a graça e a fé. E para andar no apostólico
e para andar no profético, e para andar nos dons do Espírito, e para andar nas administrações do Espírito, e para andar nas operações do Espírito, da forma que fomos chamados para fazermos, nós precisaremos ter a revelação, a iluminação para podermos fazer essas coisas da forma que Deus quer que façamos. Esses versículos são tão preciosos para mim agora, porque eu estive cego há tanto tempo. No versículo 11, capítulo 4 de Efésios, sabe, o livro de Efésios é o livro da graça. Você tem aquelas duas orações, uma no capítulo 1, uma no capítulo 3. A não ser que você faça essas duas orações e prepare-se para operar na graça apostólica, você não conseguirá fazer isso. Então, eu vou caminhar com você nisso aqui. O versículo 11 diz, ele deu a alguns apóstolos, e a alguns profetas, e a alguns evangelistas, e a alguns pastores, e a alguns mestres. Agora, a palavra que eu quero que você pegue aí, alguns. A-L-G-U-N-S. Ok? Depois ele te fala no versículo 12, esse é um passo a passo aqui. Para quê que ele deu esses dons? Para o aperfeiçoamento dos santos, número 1, para a obra do ministério, número 2, e para a edificação do corpo de Cristo. E depois ele continua no versículo 13, para que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, até a medida da estatura da plenitude de Cristo. Agora, da plenitude, a plenitude da estatura de Cristo. E depois no versículo 14, ele te fala o porquê, para que possamos não mais ser como crianças, lançados de um lado e para o outro, como por todo vento de doutrina, por engano de homens que ficam à espera para enganar. Agora, nessa posição divina que você está entrando, você está sendo ensinado e o Espírito Santo vai te colocar numa posição onde não importa que desafio surja contra você, eles não conseguirão te tirar do lugar, porque você estará firme, você estará firmado na verdade. Versículo 14 diz, para que possamos não mais ser, veja o versículo 14, para que sejamos não mais como crianças, lançados de um lado para o outro, carregados por todo o vento de doutrina, por engano de homens que ficam à espera para enganar, com mentiras, mas falando a verdade em amor, possamos crescer nele em todas as coisas, que é o cabeça até Cristo. Agora note o versículo 16, do versículo 11. O versículo 11 foi criado para te levar para o versículo 16. Do qual todo o corpo juntamente unido, ajuntado e compactado, pelo que cada junta supre, de acordo com a obra efetiva na medida de cada parte, causando um aumento no corpo para a edificação do mesmo em amor. Então, isso significa que cada cristão tem uma parte a fazer nessa grande dimensão de Deus. Agora, Espírito Santo, deixe o sobrenatural fluir através de mim consistentemente. Agora, eu tenho, deixa eu ver aqui, 36 princípios aqui que eu ensinei, alguns deles antes, mas para podermos nos render ao Espírito Santo, aqui tem algumas coisas que acontecerão a você. Os crentes apostólicos e proféticos estão alinhados, antenados a Deus. Em outras palavras, você vai ser colocado numa posição apostólica e numa posição profética para ficar antenado, alinhado, sintonizado com Deus. Agora, o apostólico coloca o profético no lugar certo e aí vai descendo. Então, o profeta não deveria operar sem um apóstolo. Ok? O segredo para os crentes apostólicos e proféticos vencerem cada batalha, eu vou te dar alguns versículos, talvez eu não leia todos. O segredo, agora, existe um segredo que você vai ter algumas batalhas, mas você vai vencer cada uma delas. Em Efésios 2:18, é melhor eu ler este, 2:18.
Porque através dele nós temos o acesso ao mesmo Espírito que ao Pai, pelo Pai. Nós temos acesso, por um Espírito temos o mesmo acesso ao Pai. Então estamos tendo a revelação do apostólico e do profético. E aí os mestres, evangelistas e pastores, eles entram em alinhamento. Já lemos no outro versículo. Efésios, versículo 20 diz: e construído em cima da fundação do apóstolo e profeta. Você vê isso? E é construído em cima da fundação do apóstolo e do profeta. Jesus, o próprio Jesus Cristo sendo a pedra angular. Então, se este versículo em Efésios 4:11 não for lidado corretamente, a nossa fundação não será correta. Você vê, o apóstolo e o profeta precisam conseguir construir essa fundação, número 1, de governo. O apostólico é um governo espiritual. E depois, o profeta, ele entra em cena e profetiza a revelação e a iluminação para podermos andar nela, para andarmos nisso espiritualmente. Então aqui, e depois você tem o versículo 22, no qual também é construído para uma habitação de Deus através do Espírito. E depois você tem, ok, eu vou te dar o versículo aqui, Isaías 55, de 8 a 11, Filipenses 4, de 6 a 9, 2 Coríntios 10, de 3 a 6. Eu quero que você pegue essa conotação, porque o aspecto da impartição disso é tão importante. Então, os crentes apostólicos e proféticos têm uma forma de pensar específica. É disso que Efésios 4, de 11 a 16 está falando. Vivendo uma vida grande do lado de fora, para poder viver uma vida grande do lado de fora. Você vive uma vida grande, uma vida interna grande, para poder viver uma vida grande externa. Você vê isso agora? Você está vendo? Ok. Indo acima de membresia de igreja para poder ativar a filiação. Isso é muito importante. Operando na mente de Cristo o tempo todo. E isso é Filipenses capítulo 2, versículos do 5 ao 11. Agora deixa eu falar rapidamente com você sobre essa transformação. Eu vou te dar mais alguns pontos. Esse estilo de vida, de uma forma de viver apostólica e profética, que está sendo transferida para a igreja, você encontra em Efésios 4, de 11 a 16, temos que corrigir isso, estamos fazendo isso agora, mas depois, em 2 Pedro capítulo 1, eu vou lá daqui a pouco, 2 Pedro capítulo 1, nos dá um estilo de vida de fé preciosa apostólica, como funciona, como operar com a natureza divina, a graça superior ou a graça suprema. Ela é tão importante nessa hora. Então eu não sei. Vamos para 2 Pedro, capítulo 1. Vamos lá. Porque neste capítulo, uma transferência será feita. Porque esses não são apenas ensinos, essas são impartições. Ao ler isso, eu vi que é possível fazer a transferência da mesma forma que o apóstolo Pedro fez. Então, eu sou um apóstolo, eu sou enviado por Deus para fazer essa mesma transferência no corpo de Cristo.
Você começa no capítulo 1, e o versículo 1 clarifica e diz exatamente o que eu estou te falando. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, está ali. A eles que obtiveram, preste atenção nisso, uma fé preciosa. Eu estou falando com você. Você está online, vocês são de estados diferentes, países diferentes, aqui da Word of Life Christian Center. Então, deixa eu ler esse versículo novamente. Simão Pedro, um servo e apóstolo de Jesus Cristo, a eles, aqueles, note a quem ele está ministrando. Você não pode ministrar isso a todas as pessoas. Aqueles que obtiveram a fé preciosa conosco através da justiça de Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Preste atenção no que ele continua falando para eles, porque instantaneamente a próxima palavra que ele usa, a palavra que temos deixado de fora. A gente fala sobre graça casualmente, mas a graça é uma medida de força. É o favor de Deus. Então, a primeira coisa que ele diz a eles, graça e paz sejam multiplicadas a vocês através do conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Graça e paz sejam multiplicadas. E é isso que eu estou falando, é isso que eu estou trazendo, essa impartição para você. Eu quero que você ande numa dimensão diferente de graça. E entendimento, você entende que graça significa propriedade. E a propriedade significa que já é seu. E você tem a fé para destravar ou para liberar a sua propriedade. A fé é a coisa que destrava e libera a sua propriedade. Então, isso vai fazer a sua oração ficar diferente, você vai fazer seu estudo bíblico diferente, vai fazer tudo diferente para você, porque agora você vai andar numa altitude mais alta do Espírito. Você precisa andar numa altitude mais alta do Espírito para andar nisso. Graça e paz sejam multiplicadas a vocês. Note agora, através do conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Note o versículo 3 agora. De acordo com o seu poder divino. Que tipo de poder? Poder divino. Foi dado a nós todas as coisas que pertencem à vida e à divindade. Note ali. Através do conhecimento dele que nos chamou para a glória e virtude. Depois, no versículo 4 diz, através do qual é dada a nós uma grandes e preciosas promessas, para que através dessas vocês possam ser participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que está no mundo através da concupiscência. O apóstolo Pedro não parou ali. E eu penso que bem aqui agora nós estamos vivendo nesta mesma área. Deus quer operar numa dimensão mais alta através de você, pessoalmente. Eu penso que se a maioria de nós apenas temos sido membros de igreja, mas Deus quer que você se dê conta de que pessoalmente Ele quer te usar. Então Pedro está falando para essas pessoas, e eu estou falando aqui para nós, para vocês, o Word of Life Christian Center, o versículo 5 diz, além disso, tendo toda a diligência, adicione a sua fé virtude. Ele continua falando as coisas para você adicionar a sua fé. Vamos ver isso depois. Eu quero te dar alguns versículos que farão você ficar mais consciente do Espírito, mais sensível ao seu chamado. Uma palavra, abre lá, Romanos 9. Tem uma palavra que eu quero te mostrar, Romanos 9. Tem uma palavra aqui que ela vem após um capítulo explícito, capítulo 8. É um capítulo que precisamos ver também, de Romanos. Mas tem uma palavra aqui, consciência. Consciência. Aqui em Romanos 9:1, este versículo sempre me fascinou. Eu digo a verdade em Cristo. Eu não minto. A minha consciência também dando testemunho com o Espírito Santo. Isso não é poderoso? A consciência. O versículo 4 diz,
Os israelitas, aos quais pertencem a adoção e a glória e a aliança e o recebimento da lei, os serviços de Deus e as promessas. Um versículo carregado. Então você tem a ver com tudo isso. A adoção, a glória, a aliança, o receber da graça, o serviço de Deus e as promessas. E aí depois você vê no versículo 5, cujos são os pais e dos quais com relação à carne Cristo veio, que está sobre todos nós. Deus seja bendito para sempre, amém. Poderoso. Então a sua consciência, você sempre precisa ser consciente de quem você é. Sempre esteja consciente de que você tem garantia divina, você tem o divino dentro de você, de acordo com o 2 Pedro que lemos ali. Isso é tão importante que você permita ao Espírito Santo trazer o sobrenatural através de você. Então a consciência precisa estar correta. Um versículo muito familiar aqui, mas você precisa consistentemente por saber que a sua mente não é nascida de novo, a sua alma não é nascida de novo, seus pensamentos não são nascidos de novo. Então o inimigo, ele toma o controle, ou o sistema toma o controle com uma mentalidade que não entende o poder de Romanos 12:2, de renovar a sua mente, mantendo a sua mente renovada. Porque quando ele diz, quando eu li isso como rapaz batista, eu disse, uau! Ele disse, ele deu tanta ênfase é colocada na minha mente. Assim, Romanos 12:2 diz, e não se conforme com este mundo, querendo dizer que se a sua mente não for renovada, você vai ficar conformado com este mundo, ficar conformado com as coisas que Satanás quer. Não se conforme com este mundo, mas seja transformado como? Pela renovação da sua mente. Agora preste atenção no que ele diz depois disso, para que você possa provar qual seja a boa, ouça isso, e agradável, ouça isso, e perfeita vontade de Deus. São 3 palavras. A sua mente, ela consegue fazer isso. Você mantém a sua mente renovada. Como você renova a sua mente? Com a palavra de Deus. Você deixa os pensamentos de Deus tomarem o controle dos seus pensamentos. É muito importante. Então, a consciência e de quem você é, com a mentalidade certa. E aí depois, Salmo 23:3, é que a nossa alma precisa ser restaurada diariamente. A sua alma é sua consciência, sua imaginação, sua mente. Nossa alma precisa ser restaurada diariamente. Abre lá em Salmo 23, vamos ver. Aleluia! Sua mente, sua alma precisa ser renovada. Todas essas coisas precisam estar no lugar certo para que possamos executar essa tarefa. Eu tenho tantas coisas para dizer. Às vezes eu fico aqui, eu não sei que coisas colocar primeiro aqui, mas o Espírito Santo está me ajudando. Restaurar a sua alma diariamente. Salmo 23:3. Ele restaura a minha alma. Aí está. Agora, eu li esse salmo 40 e tantos anos e nunca tinha visto isso antes. Ele restaura a minha alma. Ele restaura a minha alma. Para que a minha alma... a minha alma precisa ser restaurada antes dele me guiar pelo caminhos da justiça. Isso não é maravilhoso? Ele restaura a minha alma, ele me guia pelos caminhos da justiça por amor do seu nome. Agora veja a primeira parte, Salmo 23:1. O Senhor é meu pastor, não terei falta de nada, ok? Versículo 2, ele me faz deitar por pastos verdes, guia-me mansamente por águas tranquilas. Mas depois o Espírito Santo me falou um dia, note que ele não disse que ele me guia pelos caminhos da justiça antes dele restaurar a minha alma. Então, muito da nossa alma precisa ser restaurado antes de nós podermos fluir nessa tarefa divina da forma que Deus quer que você flua, ok? Agora, a próxima parte é
Eu te falei que tenho 30 e poucas coisas aqui para falar. Mantendo o seu corpo ajustado com o seu espírito. Mantendo o seu corpo ajustado com o seu espírito. Romanos 12 e 3. Romanos 12, 3. Veja Romanos 12, 3. Mantendo o seu corpo ajustado com o seu espírito. Em outras palavras, o seu corpo ele sai de linha. E isso não é tem que ser de acordo com o seu homem interior, com o seu espírito. Que aí o seu espírito mantém sua alma alinhada e aí sua alma mantém seu corpo alinhado. É Romanos 12, 1. Eu rogo a vocês, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem seus corpos a Deus como um sacrifício vivo a Deus, santo e aceitável. Você tem que fazer isso frequentemente, porque o seu corpo sai de linha, sua mente sai de linha, sua consciência sai de linha. Mas você precisa estar consciente do fato. Você precisa estar consciente do fato de que você muda. Você é o que precisa mudar isso, ok? Tem um outro passo que precisamos dar. Posicionando a sua fé corretamente diariamente. Posicionando a sua fé precisa ser posicionada. Eu disse, posicionando a sua fé corretamente diariamente. Agora aqui está o motivo. Romanos 12, 3. Eu vi outra coisa. Você não vai conseguir operar ou funcionar na sua fé corretamente sem um entendimento claro da graça. A sua fé não tem como operar se você não sabe que a graça se refere a tudo que é seu. Se você não sabe, a graça muda todo o espectro de tudo. Todo o Novo Testamento, o Velho Testamento, mudou a nossa vida. Ele trouxe a igreja em existência, trouxe através da morte, enterro, ressurreição de Jesus Cristo. Na verdade, a graça carrega o enterro, ressurreição, morte, ressurreição de Jesus Cristo. Ele se levantou, está sentado à direita do Pai. Ele enviou o Espírito Santo de volta para nós, para nos ungir. Todas essas coisas estão dentro da graça. Então aqui ele está nos falando sobre a nossa graça, meu Deus. Posicionando a sua fé corretamente diariamente, permitindo o Espírito Santo. Agora, tem algo que o Espírito Santo quer que eu diga aqui, em Romanos 12, 3. Porque eu digo a vocês, pela graça dada a mim, para cada pessoa entre vocês que não pense de si mesmo mais alto do que deveria pensar. Sim, falamos sobre desenvolvendo a sua fé corretamente. A sua fé não tem como ser desenvolvida corretamente sem a graça. Vamos voltar para Romanos 12, 3 para você entender. Porque eu digo a vocês, pela graça dada a mim, para cada pessoa entre vocês que não pense de si mesmo mais alto do que deveria pensar, mas pense sobriamente, de acordo com a medida de fé que Deus deu a cada um. A sua mente, ela vai confundir a sua fé. A sua mente vai fazer com que você fique ausente da graça. Este um versículo está te falando bem ali, Romanos 12, 3. Ele diz, porque eu digo a vocês pela graça. Note que ele falou primeiro, graça dada a mim, para que cada um entre vocês não pense de si mesmo. Agora, se a graça não estiver no lugar certo, você vai pensar erroneamente. Você vai pensar mais alto do que deveria pensar, mas tem que pensar sobriamente. A razão pela qual, obrigado Espírito Santo, a razão pela qual você precisa ter a graça no lugar certo é porque se não for assim, você vai pensar que você pode pegar os versículos e fazer qualquer coisa. E é isso que a igreja tem feito. Nós temos orado e declarado, decretado, hora após hora, horas e horas, sobre algo que já é nosso. Então, portanto,
O inimigo neutraliza a nossa fé com os nossos pensamentos, se não sabemos melhor. Então, aqui em Romanos 12:3 está revelando a nós como que tem que funcionar. Você tem a medida da fé, você tem a graça, trabalhe com isso. Então, eu creio que esta noite um grande roubo está sendo parado na sua vida. Você não vai deixar a fé tentar tomar o lugar da graça. Elas são supostas a estarem conectadas juntas, em outras palavras. Eu creio, meus irmãos e irmãs, que nós teremos mais honra pelas Escrituras. Se nós entendermos isso, mais honra pelas Escrituras, trabalhando com as Escrituras, não tentando fazer as Escrituras trabalharem para nós, mas nos dando conta que temos que fluir juntos. Isso é poderoso demais. Ok, agora, vamos continuar posicionando a sua fé corretamente diariamente, permitindo o Espírito Santo usar a espada do Espírito em você diariamente. Hebreus 4:12. Porque dessa forma você será manejado corretamente o tempo todo. Você vai ser bem dividido, manejado o tempo todo. É melhor eu ler lá, Hebreus 4:12. Aleluia! Louvado seja Deus! Veja, um outro versículo que vai com este é João 6,63. A carne não traz nada de bom. As palavras que eu falo a vocês, elas são espírito e vida. E agora você tem também Mateus 4:4. Nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. Mas aqui, ele revela a nós, porque permitindo o Espírito Santo usar a espada do Espírito em você diariamente, mantendo o homem completo no alinhamento certo diariamente, mantendo o seu homem completo no alinhamento correto diariamente. Deixa eu ler isso novamente. Permitindo o Espírito Santo usar a espada do Espírito em você diariamente. Em você, não em mim, em você diariamente. Mantendo o homem completo no alinhamento correto diariamente. Então, quando você lê Hebreus 4:12, você precisa ter uma revelação. Você não pode apenas ler a Bíblia só. Veja, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e poderosa e mais afiada do que qualquer faca de 2 gumes, penetrando até a divisão. Note agora, até a divisão da alma e espírito e das juntas e medulas do corpo. E é uma discernidora das intenções e pensamentos do coração. Agora, essa é uma operação divina que vai tirar você da mesa, tirar você do natural e te colocar no sobrenatural, para você realmente saber conhecer sua natureza divina. Porque você é um ser trino. Você é nascido de novo apenas no seu espírito. Então, os outros 2 você precisa lidar com eles. Mas aqui está te falando que a palavra de Deus é capaz de lidar com isso. E o que a palavra de Deus, ela divide divinamente. Aí você vai saber que parte está funcionando. Isso é poderoso demais. Ok? Falando, andando e vivendo diariamente na presença de Deus. Eu vou te dar 2 salmos. Você conhece esses salmos? Salmo 91 e Salmo 23. Eu uso eles frequentemente. Salmo 91 te fala como que Deus protege você, te guarda, como que Deus te ama, como que Deus sempre já providenciou para nós, como que os anjos nos guardam. Nós vamos viver uma vida longa e satisfeita. Salmo 23 fala sobre uma mesa preparada, que nós comemos a essa mesa o tempo todo. O inimigo não quer que você saiba disso. Se rendendo consistentemente à liderança do Espírito Santo através da palavra. Se rendendo consistentemente à liderança do Espírito Santo através da palavra. Isso é Romanos 8:14 e João 6:63. Vamos ver João 6:63. E depois Romanos capítulo 8
Nós finalmente vamos chegar lá. É um capítulo de você ser guiado pelo Espírito. E essa vida, tudo sobre a nossa vida é isso, ser guiado pelo Espírito. Satanás, o campo de batalha de Satanás, rendendo-se consistentemente à liderança do Espírito Santo, através da palavra, Romanos 8,14. Acabei de te entregar isso, João 6,63. O campo de batalha de Satanás é a mente. Quantos de vocês sabem disso? A arma que Satanás usa, qual é? A mente. A guerra espiritual, a escritura de guerra espiritual é essa. Aqui está o seu versículo de guerra espiritual. Eu uso esse versículo o tempo todo. Em 2 Coríntios, capítulo 10, do versículo 3. É melhor eu ver isso com vocês. Porque este é um versículo muito importante. Você quase que precisa usá-lo diariamente. Para você não ser enganado. É um versículo poderoso. E ele vai bem ali te mostrando. Ele te mostra como calar Satanás. Cala Satanás sobrenaturalmente. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3. Porque ainda que andemos na carne, nós não militamos de acordo com a carne. Depois ele explica, versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas, destruindo imaginações e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, e trazendo cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e depois tendo uma prontidão para se vingar de toda desobediência, quando a sua obediência for executada. Então, são armas sobrenaturais que usamos, armas de guerra sobrenaturais que usamos. Você precisa saber usá-las. Pare, pause, medite. Você entra lá na zona de guerra. A guerra é sempre na mente. As fortalezas estão sempre na mente. Satanás sempre envia esses pensamentos na primeira pessoa para fazer você pensar que o pensamento veio de você. Deixa eu falar isso novamente. Satanás sempre envia os pensamentos dele na primeira pessoa para fazer você pensar que os pensamentos vieram de você. Leve todo o pensamento cativo. Aqui está a sabedoria. Isso não é apenas pensamento positivo. Isso é pensar na palavra de Deus. Isso é tão importante, tão importante. Aqui está um outro aspecto que precisaremos pegar. Estou no número 16. Eu estou vendo muitos princípios aqui. Levando todos os pensamentos e submetendo eles a Deus. Submetendo aos pensamentos de Deus. De volta para 2 Coríntios 10, de 3 a 5. Comece a dizer, Senhor, eu vou crer em Ti acima de qualquer pensamento que venha na minha mente. Agora, note, também, o inimigo sempre, ele acompanha os pensamentos dele com emoções, com sentimentos. Não batalhe contra as emoções, não batalhe com as sensações. Lide com os pensamentos que vieram dos inimigos. Ele quer que você foque nas emoções, nas sensações. Isso tem que ser ajustado para reposicionar você. Ainda que eu sei que você é intercessor, você é um meditador na palavra, eu sei que alguns de vocês têm estado na igreja há bastante tempo, mas essa transição agora, essa transição, na verdade, que estamos fazendo, parece que estamos vendo coisas elementares, mas é isso que quer que nós pensemos, que essas coisas são elementares, porque essas coisas são mais poderosas do que ele. Estamos voltando para o nosso lugar do evangelho, do entendimento de como operar corretamente, ok? A maioria das doenças vem dos pensamentos da nossa mente, meu Deus. Quando o pensamento do inimigo é recebido, preste atenção, ele opera como um magnético espiritual todas as vezes e literalmente faz essas coisas uma realidade. Veja aqui o que ele diz aqui. Quando um pensamento do inimigo é recebido, ele funciona como um magnético espiritual todas as vezes e literalmente faz essas coisas uma realidade.
Então agora você vai conseguir parar esse pensamento e não deixar ele operar essas coisas na sua vida. E aí a maioria das doenças vem dos pensamentos da nossa mente. Você está ouvindo? Você está ouvindo? Aqui tem um passo promocional que estamos a ponto de dar. Vá para Isaías. Vá para Isaías. Estamos a ponto de dar um passo de promoção. Isaías 55. Quando eu chegar lá, eu vou ler para vocês. Louvado seja Deus. Aleluia. Obrigado, Pai. Isaías, capítulo 55. Sempre deixe os pensamentos satânicos de Satanás serem derrotados pelos pensamentos sobrenaturais de Deus. Sempre deixe os pensamentos satânicos de Satanás serem derrotados pelos pensamentos sobrenaturais de Deus. Aqui Isaías 55:8, aleluia. Meus pensamentos não são seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais alto do que a terra, meus caminhos são mais altos que seus caminhos, meus pensamentos são mais altos que seus pensamentos. Porque assim como a chuva desce do céu, e a chuva desce do céu, e a neve desce do céu e não retorna para lá, mas água à terra e faz brotar para que dê semente ao que semeia e pão para alimento. Prepare-se, versículo 11. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não retornará para mim vazia, mas ela cumprirá aquilo que me agrada e prosperar naquilo para o qual eu a enviei. Deixa eu falar isso novamente para que você entenda o que estamos trabalhando aqui. Sempre deixe os pensamentos satânicos de Satanás serem derrotados pelos pensamentos sobrenaturais. Satânico, sobrenatural. Satânico, sobrenatural. Pensamento de Deus. Isaías 55. Uma declaração bem clara, mas eu creio que o Espírito Santo vai soprar nela aqui. Bem básica, mas eu creio que o Espírito Santo vai soprar nela. Se você aceita pensamentos malignos, você não sabe melhor? Eles executarão os planos deles. Deixa eu repetir isso. Se você aceitar os pensamentos malignos, se você não sabe como lidar com pensamentos malignos, os pensamentos malignos executarão seus planos na sua vida, na sua família, no seu ministério e etc. Mas agora você sabe como lidar com eles, porque você traz os pensamentos de Deus para eles. Os pensamentos de Deus são os únicos pensamentos que conseguem lidar com os pensamentos de Satanás, levando os pensamentos cativos, dizendo: não, a minha herança está em Jesus Cristo. Há algumas coisas talvez que você esteja lidando na sua vida agora. Você precisa fazer essa declaração, levando esses pensamentos cativos e declarando: algo parece que não está dando certo, parece que nunca vai dar certo. Aqui, ouça o que o apóstolo está falando essa noite, levando os pensamentos cativos. Você tem essa autoridade, dizendo: não, a minha herança está em Jesus Cristo. Quando você faz isso, você abre o seu espaço da graça, você abre as portas da graça, e aí a sua fé tem algo para poder trabalhar. O medo será usado se você não usar a sua fé. O medo será usado se você não usar a sua fé. Vamos abrir rapidamente em 2 Timóteo. Eu quero ver esse versículo. Esse aqui é um campo bastante grávido sobre o qual estamos andando. Talvez não seja um campo de gritar aleluia e pular, mas isso está trazendo estabilidade e disponibilidade na esfera do Espírito de um crescimento que está acima de medida. Aleluia. Você está recebendo isso? Você está ouvindo?
Você precisa ouvir isso mais de uma vez. Em 2 Timóteo. Agora, deixa eu te falar essa declaração. O medo será usado se você não usar a sua fé. E depois aqui em 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, amor e uma mente equilibrada. Não deixe Satanás trancar os pensamentos dele na sua mente. Sempre mantenha a válvula de renovação aberta, Romanos 12:2. Diariamente isso. Eu preciso fazer isso, você precisa fazer isso. Aqui está uma pergunta que você pode perguntar também. Eu vou te dar um versículo. Esse pensamento é meu? Da onde veio esse pensamento? Isaías 55, de 6 a 11. Nós lemos isso alguns minutos atrás. Veja se você consegue concordar com isso. E talvez isso possa soar elementar, mas eu quero resolver isso para que o Espírito Santo possa te trazer isso à memória novamente. Cada palavra que sai da minha boca, ela é precedida por um pensamento. Cada palavra que sai da minha boca, ela é precedida por um pensamento. E agora você pode anotar, porque eu não tenho muito tempo aqui. Depois eu vou te dar mais princípios. Provérbios 18, 21. Os pensamentos controlam o poder da língua. Mateus 12, 34. Que controla o poder do corpo. Os pensamentos controlam o poder da língua. Mateus 12, 34. Que controla o poder do corpo. Em João 13, 2, na versão amplificada da Bíblia, o poder do pensamento. Ouça o Espírito Santo, porque o pensamento não, ele não disse ouça. Mentindo para o Espírito Santo, porque um pensamento foi colocado no coração dele pelo diabo. Atos capítulo 5, versículo de 1 a 3. Os dois caíram mortos. Veja. O diabo deu o pensamento para eles. É por isso que precisamos ter consciência dos pensamentos. Uau! Mentiram para o Espírito Santo. Não transfira a sua autoridade para o inimigo através dos seus pensamentos. A nossa autoridade espiritual, ela será transferida de acordo com o que pensamos. Pelo que pensamos. Deixa eu te falar isso novamente. Não transfira a sua autoridade para o inimigo através dos seus pensamentos. A nossa autoridade espiritual será transferida através daquilo que pensamos. Provérbios 23:7. Desculpa. Assim como o homem imagina no seu coração, assim ele é. É a vida de pensamentos. O que quer que você esteja pensando é o nível da sua maturidade espiritual. O que quer que você esteja pensando, este é o nível da sua maturidade espiritual. 1 Crônicas. – 28:10. De 1 a 10. Na versão American Standard. O que quer que você esteja lidando, rastreie seus pensamentos. Lá no início você vai encontrar a resposta. Eu estou bem aqui andando de linha em linha aqui com vocês. Aqui tem uma coisa boa para saber. Você pode levar qualquer pensamento cativo, encontrando um versículo que contradiga aquele pensamento. Hebreus 4:12.
Depois, número 36. Você precisa ser protegido da sua manipulação emocional, usando a meditação preciosa. Em outras palavras, a manipulação do inimigo, ela é parada pela meditação da palavra de Deus nas coisas de Deus. Josué 1:8, Salmo 1, de 1 a 3. Espírito Santo, deixe o sobrenatural fluir através de mim consistentemente. Agora, eu quero concluir com uma revelação que foi dada a mim depois de 49 anos de pregação. Eu li esses versículos tantas vezes, mas eu quero mostrar a você para que você possa estar consciente disso. Em 1 Coríntios 12, eu já estive em muitas conferências do Espírito Santo. Eu já ouvi pessoas ensinando sobre os dons do Espírito, ensinos maravilhosos. Mas depois o Senhor falou para mim um dia: eu quero te mostrar algo que fará dos dons do Espírito mais poderosos na sua vida. Eu falei, uau! Eu pensei que eu já tinha toda a revelação, sabe, a clareza sobre... Isso foi chocante. Em 1 Coríntios capítulo 12. E o Senhor me mostrou essa revelação tridimensional, de 3 dobras. Ele disse, essa revelação de 3 dobras, ele disse, não são apenas os dons, são as administrações e as operações. Em outras palavras, ele disse, você tem tentado operar nos dons sem as administrações e sem as operações. Você não vai conseguir completo. Então, eu fui para 1 Coríntios 12, comecei a ler o versículo 1, agora com relação aos dons espirituais. Ok, obrigado, Deus. Não quero que vocês sejam ignorantes. Ele não quer que eu seja ignorante quanto aos dons espirituais. Vocês foram carregados por esses ídolos mudos no passado. Eu dou o entendimento a vocês que ninguém pode falar pelo Espírito de Deus, chamar de Jesus de amaldiçoado, e nenhum pode dizer que o Jesus é o Senhor, a não ser que seja através do Espírito Santo. Eu entendi isso. Mas aqui é onde eu vejo a revelação aqui. Agora, há diversidade de dons, certo? Mas é o mesmo Espírito, ok? Então, esse é o Espírito Santo. E depois ele continua dizendo, e há diversidade de administrações, mas é o mesmo Senhor. Então, não é apenas o Espírito Santo que ele está trazendo, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis aqui nesses dons. E depois ele continuou mais adiante e disse, e há diversidade de operações. Então, são dons, administrações e operações. É o mesmo Deus que opera tudo em todos. Depois ele disse, versículo 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o bem comum, para o proveito do bem comum. Então é tão poderoso reconhecer que o Espírito Santo não lida com os dons sozinho. O Espírito Santo disse, não, Jesus e o Pai precisarão as administrações e tem as operações. E eu creio que à medida que nós nos rendemos à Trindade e nos rendemos aos dons, nós veremos dimensões completamente novas, numa imagem mais clara. Bem, eu ensinei vocês essa noite mais ou menos 1 hora. Eu oro a Deus que você se prepare para mais transferências. Tem muita transformação que precisará acontecer, muitas informações, muita revelação, muitas unções. Eu estou apenas tentando acompanhar aqui o passo do Espírito Santo. Deus está realmente falando muitas coisas. Eu tenho orado bastante e Deus quer que eu me mova mais rápido ao fazer isso, esse trabalho,
Você vem à igreja no domingo, na quarta-feira, mas tem centenas de milhares de pessoas que precisam de receber essa impartição e essa transferência. E eu esqueci quantas igrejas nós temos abaixo de nós, esqueci, mas então você vê a minha ausência um pouco, é porque o Senhor está lidando comigo. E eu tenho essa experiência toda que eu carrego e passo bastante tempo com o Senhor, e agora é hora de compartilhar mais com mais pessoas. Então, vocês estejam orando sobre isso. Tem coisas muito poderosas acontecendo. Eu estou tentando exatamente como que o Senhor quer que eu faça. Glória a Deus que nós temos a internet, então nós teremos bastante reuniões na internet para trazer transferências para as pessoas. Temos muitas pessoas online agora, mas a igreja, algumas igrejas que eu preciso ir fisicamente, preciso chamar toda a igreja inteira, até o altar, todo mundo, e falar com eles, e fazer essa transferência dessa unção apostólica e profética que está sobre a minha vida. Então é isso que eu estou fazendo, eu estou orando e tentando entrar nesse tráfego da forma correta que o Senhor quer que eu faça. Então continuem orando e continuem fazendo o que Deus te fala para fazer. Deus abençoe vocês. Vejo vocês da próxima vez. Uau, que mensagem, impartição maravilhosa. Eu sinto que minha vida já mudou. Ouça, a fé vem pelo ouvir e o ouvir. Então você precisa voltar e ouvir isso de novo e de novo e de novo. Eu sei que você pensa que ouviu tudo, mas você não ouviu tudo. Confie em mim, tem algo ali que Deus ainda quer falar para você receber. Glória a Deus pelo LeroyThompson.tv, que é 24 horas, sempre aberto a você, que você pode ouvir tudo em inglês de novo, de novo, de novo. E o Leroy Thompson TV Brasil no YouTube, onde você ouve. Volte lá e assista de novo essa impartição poderosa. Aqui tem uma oportunidade de você semear. Se você quiser semear, digite a palavra SOW, SOW, para mais 1-225-230-2234, ou vá direto no website ewm.org/give. Novamente, digite SOW, SOW, para mais 1-225-230-2234, ou vá no website ewm.org/give. Também, se você estiver assistindo e você não é parceiro, esse é um bom campo para conexão, significa tudo. É fácil. Digite a palavra CONNECT, CONNEST, para o mesmo número, ou vá diretamente no website ewm.org/partnership, junte-se a nós. Estaremos felizes de ter você. Deus abençoe você.